Bom dia. Domingo, dia 12 de julho de 2020 e hoje nós vamos refletir, vamos fazer a reflexão em uma carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. O amor edifica. Muito bem. Essa reflexão de hoje ela foi retirada do livro Recados do Meu Coração, Alma e Coração, Taça de Luz e Vinha de Luz. É um livro muito interessante, são livros interessantes. Eu fiz aí uma revisão e fiz uma compilação para nós podermos juntos refletir. Então, o tema é edificação. O amor edifica. Essa cartinha aí, né, a primeira de Paulo para o povo de Corintos. Mas eu fui procurar, já que o tema é edificação, edificar. A palavra edificar quer dizer levantar, uma construção, né, a partir do solo, segundo um plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. É isso aí, foi isso que Jesus fez, né? Ele tem feito até hoje. Antes mesmo do nosso planeta Terra existir, o Mestre, ele foi destacado para edificar o amor de Deus nos corações humanos. A partir do quê? De um solo, ou seja, a partir do zero, onde ainda sentimentos obscuros, inferiores, rondavam a nossa alma. 2020 anos atrás, quando ele esteve entre nós. E segundo um plano estabelecido, quando você vai edificar um prédio, primeiro você busca os arquitetos, engenheiros, né, para determinar um plano daquilo que você quer edificar, né? E também para Jesus edificar no coração humano o amor, ele também tinha um plano muito bem estabelecido, plano bem delineado, onde nada, nem um fio de cabelo pudesse cair sem a sua permissão e a avaliação da necessidade, da contribuição que aquilo iria determinar para edificar esse amor genuíno em nossa alma, e por isso por meio de superposição e combinação de materiais apropriados, como diz lá, né, o dicionário. Quais são esses materiais apropriados? Somos nós, né? Peças de uma grande engrenagem, onde sofremos, queridos, adaptações e readaptações para melhor servir na edificação do seu amor aqui na Terra. E nós estamos passando por um momento agora, né? Esse momento aí da pandemia, nós estamos passando exatamente essa adaptação e readaptação de todos nós, de toda a estrutura política, de toda a estrutura, até mesmo da cultura, das coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós estamos fazendo adaptações e readaptações para que nós possamos melhor edificar o amor aqui no nosso planeta. Somos todos hoje, queridos, convidados à reflexão de que como nós podemos melhor contribuir a edificar junto com Jesus o amor aqui na Terra. Muito bem. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, em todos os locais do nosso planeta. Todo esse planeta é um campo de serviço. E nesse campo, naturalmente, diz Emmanuel em Vinha de Luz, através de Chico, né? Ele diz assim, abre aspas, como todo campo de lavoura, né, há uma infinita potencial de realizações, um infinito potencial de realizações, com terras excelentes e outras precisando de um devido preparo. Olha como ele fala, que interessante, né? Se a gente observar a natureza, por exemplo, ao lado de florestas maravilhosas,
nós podemos encontrar zonas encharcadas precisando de drenagem, não é? Ao lado de montanhas repletas de luz, aparecem aqueles vales precisando de drenagem. Ao lado de troncos que são perfeitos, retos, nós encontramos troncos retorcidos. Nós olhamos para o chão, tem galhos mortos no meio de galhos verdes repletos. Às vezes lá na árvore, né, repletos de ninhos. Tem lá galho morto e do lado, na árvore, um galho lindo verde com ninhos. Percebe como as coisas são? Né? Infinito potencial de realizações. Achei essa imagem de Emmanuel muito enriquecedora, né? Assim também é na humanidade, onde nós somos os diversos terrenos onde o Mestre semeou. Lembra quando ele contou aquela parábola dizendo que o semeador saiu a semear? Ele é o semeador, né? Aí as sementes caíram na estrada, caíram entre espinhos, caíram em terra que foi sufocada, né? Ou em terra boa, fértil, e assim vai essa parábola. O assunto não é a parábola, mas é a imagem que a gente tem na nossa mente, né? Que os terrenos, eles são imensos, diferentes. E o campo do Cristo é região de atividade intensa e incessante. Ele continua semeando, ele continua trabalhando. Não é assim que um lavrador faz? Ele coloca a semente, mas ele não fica sentado esperando, não. Ele vai adubando, tirando as ervas daninhas, molhando, esperando o tempo correto para que aquela planta possa estar madura o suficiente para ela crescer e dar seus frutos. Por isso, o nosso semeador, o nosso querido Jesus, ele continua trabalhando incessantemente. Pode até parecer que nesse momento atual em que o nosso planeta está passando, né, essa transição, onde o que nós espíritas costumamos falar, e muitas pessoas perguntam que nós estamos falando, que estamos passando pelo momento de transição. O que é o momento de transição? É o seguinte, nós estamos passando por um planeta, né, nesse momento o nosso planeta, o mal prevalece sobre o bem, e aí daqui a pouco, daqui a um tempinho, não muito, viu? A partir de 2057 para frente, nosso planeta já começará, né, o bem prevalecer sobre o mal, né? E esse momento, desde que Jesus caminhou entre nós até hoje, nós estamos sobre uma luz. Ele é a luz projetada sobre nós. E essa atualidade que nós estamos vivendo nesse período de transição, onde está tudo junto e misturado, né? As coisas que nós precisamos mudar, elas estão sobre o foco de uma luz. É quando a gente entra ali num quarto, né? E aí a gente acende a luz e a gente não enxergava quando estava no escuro, naquela luz de penumbra, que o chão estava sujo, as paredes estavam sujas. E esse momento que nós estamos agora, nós estamos sobre o foco de luz, né? E aí estamos enxergando o que não vimos antes com as sombras. Por isso que a atualidade encontra-se, né, nesse momento, muitas revelações, tudo que estava escondido está vindo às claras, né? Faz parte de todo o projeto do nosso Mestre na edificação do amor aqui na Terra. E nós, assim, na humanidade, nós somos assim, onde nós somos diversos terrenos onde o Mestre semeou. E o campo do Cristo é uma região de atividade intensa e incessante até hoje. O homem comum, ele não dispõe de uma visão adequada para identificar a obra renovadora, tá? Muitos, digamos assim, plantas espinhosas e estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da terra. Então, tudo é feito com amor. Então, Jesus, ele está emanando filtros de amor sobre todos nós. E nós ainda, muitas vezes, plantas cheias de espinhos ou estéreis, seremos modificados com esse amor, né? Ele usa no mundo espiritual a mesma lei da ciência na Terra. Aquela que nós conhecemos do pai da química, uma lei química, o Lavoisier, a lei de conservação de massas na natureza, nada se perde, tudo se transforma, né? Então,
nenhuma energia se perde, todas as energias se transformam. É Jesus usando essa lei, né, que é da química, mas no nosso desenvolvimento, todas as energias, todas vão se transformar para o amor. Somos todos utilizados como instrumentos de Deus. E Ele usa, por exemplo, novas afeições, novos amores que surgem na nossa vida, né? Situações diferentes que nós não esperávamos, nós estamos vivendo uma situação diferente. Estímulos muitas vezes inesperados que nós não imaginávamos. Responsabilidades terrenas, né? Que falem ao nosso coração, que toquem o nosso coração. Somos sempre tocados uns pelos outros. E o mestre utiliza um para tocar o coração do outro. Vocês se lembram lá em 2018, em maio de 2018, o incêndio que atingiu o prédio ocupado pelos sem-teto no centro de São Paulo, lá no Largo do Paissandu, que levou ao desabamento? Eram 24 andares, 146 famílias, 372 pessoas, todos ficamos desesperados, né? Vendo as notícias, quantas pessoas se cotizaram, ajudaram, quantas pessoas, olha, às vezes acontece uma coisa absurda, horrível, que é permitido às vezes acontecer até para nós começarmos a enxergar o próximo, tocar o nosso coração. Pois é, nesses momentos conturbados, somos todos convidados a participar do trabalho junto com Jesus. E é o que está acontecendo. 4 meses, 5 meses, né, confinados, muitas empresas estão fechando, né? Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas sem ter o que comer, né? Então, somos tocados uns pelos outros. Nesse momento está sendo despertado o amor em nossas consciências, né? E ele reclama, o mestre, trabalhadores devotados. Veja bem, que não demonstre preferências pessoais por zonas de serviço. Eu não trabalho nisso, eu só trabalho naquilo. Eu quero fazer isso, não quero fazer aquilo, né? Ou gênero de tarefa. Eu tenho o PhD, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, ele clama a cada um de nós, né? Para que nós sejamos trabalhadores devotados, né? Operários de Jesus, os verdadeiros servidores no amor. Muito bem. Na verdade, muitos operários de Jesus se apresentam ao trabalho, mas os verdadeiros servidores são raros. Por quê? Porque o verdadeiro servidor, ele não diz, ele faz. E ele não reclama do trabalho que faz. Ele aceita o trabalho e ele cumpre aquilo que foi determinado. E quantos de nós não recusamos, né, terrenos, desprezando oportunidades de desenvolvimento, de experienciar virtudes importantíssimas para a nossa própria liberdade? Então, cuidemos para que vários obstáculos não nos afastem das responsabilidades. O Evangelho amoroso de Jesus é o chamado, né? Muitos de nós não conseguimos arcar com as responsabilidades de viver em conformidade com o Evangelho do Mestre, de viver em conformidade com Jesus, né? Mas à medida, porém, que cada um de nós for adquirindo forças através das experiências sucessivas entre as indas e vindas nas encarnações, nós vamos sendo convidados para o trabalho de testemunhar pelo caminho afora o amor, a compreensão e o perdão. Esse é o trabalho. Testemunhar, vivenciar, experienciar o amor, a compreensão e o perdão. Nós estamos edificando o amor na Terra e depende desses fatores. Uns começam o trabalho mais cedo, outros mais tarde, mas o mestre iguala o salário para os bons trabalhadores, não importa a hora que nós nos conscientizamos de que fazemos todos parte dessa grande seara, todos parte desse grande campo imenso do Pai Celeste, né? Vocês entendem isso? Então,
Essa é a parábola, né, dos trabalhadores das últimas horas. Talvez cada um de nós, vivenciando agora no ano de 2020, somos os trabalhadores de últimas horas. Talvez tenhamos ficado sentados lá na praça esperando ser convidados para o trabalho. Mas o interessante é que é a forma como você aceita e trabalha. Ele iguala o salário a todos no final do dia. Aquele que começou às 8, que começou às 10, às 2 e às 5, às 4, antes das 5. 5 termina. Não importa. O que importa, amigos, não importa a hora, é quando você se conscientiza e como você faz esse trabalho, né? E quando você entende que você faz parte de toda essa engrenagem, pois é, desse campo, o qual o nosso pomicultor Jesus se esmera em amor para que possamos dar frutos suculentos. Somos, na manhã de hoje, convidados a transformar vidas com a própria experiência. A gente adora contar feitos de outras pessoas, né? Das pessoas na história para mudar a pessoa. Nós estamos sendo convidados para mudar a vida das pessoas à nossa volta com a nossa própria existência, não com a existência de ninguém. Essa é a forma de nós prepararmos terrenos inóspitos a qual nos foi confiados por Deus. Terrenos encharcados, não importa. Foi dado a nós por confiança, porque se Deus confiou a nós é porque Ele sabe que nós temos a capacidade, né? Deus não confia nada para uma pessoa que não... Você não faria isso. Se você tem lá 3, 4 filhos e um pequenininho tem que correr ali na farmácia e voltar, você vai deixar o menorzinho na mão de quem você confia, às vezes nem é o mais velho. Porque você sabe que aquela criança, aquele jovenzinho tem capacidade de olhar o seu filho menor, por exemplo, não é verdade? Então, se você confia, é porque você conhece a capacidade daquela pessoa e conhece a fragilidade daquela pessoa, né? Mas o potencial, no final das contas, vai ser positivo, então você confia. Então, se você tem alguém que é um terreno inóspito ao seu lado e você fica olhando, será que eu vou conseguir? Não esqueça, Deus confiou a você, Ele confiou, Ele sabe que você consegue. E as nossas atitudes podem ser, muitas vezes, obstáculos, podem criar empecilhos aos outros de entender melhor o amor. Por quê? Porque nós podemos despertar sentimentos de revolta, de ódio, de raiva, de mágoa, enfim, né? Afastando aqueles e nós mesmos da intenção, né? Principalmente a nossa intenção de ser um obreiro aprovado, um contribuinte para a grande edificação, para a tarefa a qual Deus nos confiou. Então, não sejamos nós o obstáculo no caminho de quem quer que seja. Você quer ajudar o próximo? Primeiro, observe dentro de si as suas dificuldades, as suas fragilidades. Fortaleça. Você não pode dar a alguém aquilo que você não tem. Então, trabalhe, fortaleça, para que você consiga, então, auxiliar, dar o exemplo, experienciar, testemunhar. E assim você despertar um amor naquele, né? Ajudar a preparar aquele terreno que foi confiado a você. As nossas maiores oportunidades de aprimoramento, elas não estão lá fora. Elas estão bem pertinho aqui dentro da gente, né? Perto da gente. São os nossos laços familiares, é em casa mesmo. Nas experiências diárias, nós vamos aperfeiçoando a nossa alma, aperfeiçoando o amor. A lei de atração que Deus colocou nas nossas almas é que exerce a atração psíquica para os campos das nossas vidas atuais. São eles os enviados do Pai, que na sua excelsa justiça de amor nos dá a oportunidade de transformar a nossa vida com a existência dele, dessa pessoa. Ah, você achou também que você é superior e aí você vai testemunhar e aí você vai dar exemplo para o próximo. E você esqueceu que você também, né, somos uns sendo tocados pelos outros, que você também precisa crescer e evoluir e que a dificuldade é que vai fazer você se aprimorar. Então, é um ajudando ao outro em várias situações na vida. Porque nesse momento você pode estar ajudando alguém,
mas no momento seguinte você pode estar sendo ajudado por outro alguém ou até aquele mesmo que você estava supondo que era inferior a você. Então não tem ninguém inferior. Nós somos mais iguais nas nossas deficiências do que nas nossas virtudes, nos diz Emmanuel, né? Então, não esqueça que a lei de atração, que as pessoas estão no caminho da tua vida, é você mesmo que atrai essas pessoas. É uma lei de atração. Nós atraímos psiquicamente as pessoas que vão fornecer, né, oportunidades. Os seus defeitos serão as oportunidades de nós crescermos e vice-versa. Os nossos defeitos serão oportunidades para que o outro cresça também. Entendeu? Exercitando virtudes o tempo todo. E é assim que nós fazemos o burilamento mútuo com a luz que nós vamos expandindo ao servirmos com amor e renúncia. Muitas vezes sacrifício. O mestre não fez isso? Sacrificou, renunciou e veio ficar entre nós, né? Ele renunciou o celeste, o céu, e veio caminhar entre nós nesse chão árido e ainda sacrificou a sua vida para dar o amor a todos nós, né? E através de várias encarnações, nós vamos aí nos encontrando, nos atraindo um ao outro, né? Até que o desafeto se transforme em laços de união eterna. Então pense se você quer deixar para a próxima vida, mais uma vez, né? Pense aí, naquela pessoa que nós encontramos muita dificuldade de perdoar. Lembre-se, a lei divina não permite que avancemos enquanto o amor não edificar entre os seres, até com essa pessoa mais difícil. Então, refletindo nessa verdade, vamos enriquecer as nossas qualidades aí de colaboração, de aperfeiçoamento, intensificando aí a nossa boa vontade para com aqueles que o nosso passado atrai para o nosso caminho de redenção. Enfim, assim como Ananias, para nós terminarmos, imaginarmos essa imagem. Ananias, que foi convidado por Jesus para que com as suas mãos bondosas fosse até Saulo, para que lhe caíssem dos olhos escamas e ele tornasse a ver. Paulo tinha acabado de ver Jesus na estrada de Damasco, a porta de Damasco, né? Estava cego e Jesus pede a Ananias que vá até ele e com as suas mãos, impondo suas mãos, está lá na Bíblia, né? Ou seja, dando um passe, ele pudesse tirar as escamas espirituais dos seus olhos para que ele começasse a enxergar, não só espiritualmente, como fisicamente, né? Está lá em Atos 9:15, capítulo 9, versículo 15. Vai, é Jesus falando para Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Eu acho lindo, eu fico até arrepiada com essa frase. Ananias, instrumento, colaborador do mestre. Ele ajudou a libertar Saulo, despertando o nascimento de um novo homem, Paulo de Tarso, que se tornou em uma única vida, em uma única encarnação, a chave que abriu as portas do amor a todos nós, os gentios da atualidade, né, de 2020. Não pensemos nós, queridos, que Ananias, também como nós, não deixou de questionar a natureza do campo que ele estava sendo convidado a trabalhar. Ele chegou mesmo a falar mal de Saulo, sobre os feitos dele, né? E aí o que Jesus faz? Como o mestre convida Ananias, o que ele fala para Ananias? Ele pede para Ananias desprezar o que via e considerar o que ele não via, a essência. Aqui está o ponto, a essência. Encontremos aqui no âmago, né? E nos encontremos nos olhos daqueles que o Pai nos encaminha. Essa é a lei de amor a ser edificada. Que nós possamos nos encontrar nos olhos daquele que Deus, esse Pai de amor, nos encaminhou. A humanidade
Ela não pode iluminar-se sem homens dispostos, assim, com boa vontade, como Ananias, né? O mestre precisa de cada um de nós. Nós somos os Ananias do presente, mãos que modelam, trabalham com amor, servindo de instrumentos a Jesus, na conversão de muitos Saulos em Paulos, a nós confiados. Então, busquemos a essência em nossos irmãos de estrada. Desprezemos o que vemos e lembremos que nós podemos estar diante de Paulos, né? De Paulos de Tarso. Nem que seja nas encarnações futuras. Cabe a nós, ceareiros, preparar a terra, auxiliando-a, protegendo-a, adubando-a. Em segundo, nós vamos lançar então ao sol as sementes e mudas valiosas como o nosso exemplo. Essas são as mudas que nós vamos dar, o nosso próprio exemplo. O serviço restante caberá ao Senhor da vida. Então, cumpramos assim a nossa tarefa com amor, preparando o caminho para Jesus nos corações distantes das verdades. E é isso que nós temos que refletir juntos hoje. Que essa reflexão tenha sido muito produtiva, que tenha agregado, que tenha tirado escamas dos teus olhos, como tirou dos meus também. Como nós podemos juntos sempre refletir e aproveitar as mensagens do nosso Mestre Jesus. Abraços fraternos, que vocês tenham aí um início de semana maravilhoso e que nós possamos sempre nos lembrar que somos servidores, né, obreiros, ajudando a edificar o amor aqui na terra, a serviço de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.